Estamos naquela época do ano que qualquer lugar que você vai pela cidade onde você mora, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, você sempre já ouve ao fundo alguma canção tradicional natalina. Pelo menos era assim, né? Hoje em dia já está mais difícil. O assunto de hoje é uma canção de Natal. Nós vamos falar do grande hit de Natal, Today Now It's Christmas. Essa música do grande projeto Band-Aid, que foi lançado no dia 3 de dezembro de 1984, lançado para arrecadar fundos para o combate à fome, ajudar as vítimas da fome, pois a Etiópia estava passando por uma situação grave de fome naquele ano de 1984. E essa música, garanto que você deve ter ficado com a sua fitinha cassete naquela época lá, ali no teu gravador, no teu 3 em 1, aguardando o DJ, o disc jockey da nossa época, soltar a música para você apertar a tecla gravar, a tecla record, para depois ficar ouvindo essa música várias e várias vezes. Essa música que foi um sucesso mundial, tocava muito nas rádios, passava o clipe na TV, aqui mesmo no Brasil tocava tanto em FM quanto AM. E o sucesso todo dessa música, com certeza, foi também impulsionado pelo time de estrelas da música britânica e irlandesa da época. Era a nova geração da música pop e pop rock dos anos 80 que estava nascendo. E se você alcançou a sua adolescência nos anos 80 como eu, com certeza essa é a sua música de Natal preferida, pois para quem gosta dessa música, ela é muito mais do que uma música, é um hino de Natal. Pois eu lembro que quantos que fingiam debaixo do chuveiro ou na frente do espelho e fingiu ser um dos astros dessa sensacional canção. Fingiu ser Paul Young, George Michael, Sting, Bono Vox, Boy George e muitos outros. Esse disco, esse single, se tornou o single de venda mais rápida na história da música do Reino Unido. Na primeira semana já tinha vendido 1 milhão de cópias e no último dia de 1984 tinha vendido 3 milhões. Era o single que tinha vendido mais, chegado a 3 milhões mais rápido na história da música, ultrapassando o single do Paul McCartney e a The Wings, a banda do Paul McCartney, com a música Mull of Kintree, que na época tinha vendido 2 milhões. E esse recorde dessa maravilhosa música do Band-Aid durou até 1997, quando o Elton John lançou Candle in the Wind em 1997, música que era uma homenagem à princesa Diana, que tinha falecido, e ultrapassou em vendas a música do Band-Aid. Esse single já vendeu 4 milhões de cópias no Reino Unido até hoje. No mundo já vendeu 12 milhões de cópias. Foi lançado nos Estados Unidos naquela época, no dia 10 de dezembro de 1984, apesar de não ter chegado ao primeiro lugar da Billboard, até que vendeu bem, vendeu ali cerca de 1 milhão de cópias. E foi sucesso no mundo inteiro, em 13 países por aí afora, chegou em primeiro lugar. Então agora nós vamos contar a história completa desse single, desse disco, desse compacto. Espero que você goste, especial de Natal para você. Meu amigo, tá começando o Vida Vitrola. No dia 23 de outubro de 1984, uma reportagem da TV britânica BBC foi ao ar e destacava a fome que assolava a Etiópia naquela época.
Entre 1983 e 85, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome, vítimas de uma seca das piores da história naquele país, somada de um longo período de guerra civil e de um governo corrupto. Parecia que em 1984 todos os aspectos da vida etíope tentavam desesperadamente matar a sua população. A reportagem falava em uma fome bíblica no século XX e a coisa mais próxima do inferno na Terra. A reportagem chocou o Reino Unido, motivando o povo britânico a inundar agências de ajuda humanitária como a Save the Children, com doações, e também para chamar a atenção do mundo para a crise na Etiópia. O cantor Bob Geldof, da banda The Bolton Town Rats, e sua então parceira, a apresentadora de televisão Paula Yates, assistiram a essa reportagem e os dois ficaram bem perturbados com aquilo. No dia 2 de novembro, Paula viajou da casa do casal em Londres para Newcastle, onde ela apresentava o programa semanal de música ao vivo The Tube, junto com Jools Holland. Entre os artistas que participariam do programa naquela semana estava a banda Ultravox, promovendo seu álbum de maiores sucessos, The Collection. Ultravox é uma banda fantástica ali do início dos anos 80. O líder do Ultravox, Mid-Ur, estava conversando com Yates no camarim após a apresentação, quando Bob Geldof ligou para ela e descobriu que Ur estava com ela. Mid-Ur era um velho amigo de Geldof. Os dois frequentavam a casa de Phil Lynott, do Tin Lizzy. Geldof pediu para falar com Ur e disse-lhe que queria fazer algo para aliviar o sofrimento da Etiópia. Mid concordou imediatamente em ajudar e a dupla marcou um encontro para discutir ideias durante o almoço na segunda-feira seguinte, dia 5 de novembro. Quando o Mid chegou na casa do Bob Geldof, o encontro, ele já foi logo perguntando se o Bob tinha uma música para eles prepararem. O Bob Geldof disse que não tinha e deu a ideia talvez se eles poderiam fazer uma cover. O Mid diz que xingou ele, falou que não ia fazer cover nenhuma e disse que eles poderiam fazer uma música, cada um fazia uma parte. Ficou acertado isso, bateram papo, foram embora e o Bob Geldof ficou com isso na cabeça e ele disse que tinha uma música que ele tinha mostrado para a banda dele e os caras não tinham gostado. A música era It's My World e ele disse que mudou alguma coisinha na letra ali, acrescentou "É Natal, não precisa ter medo" no início da música. Teve essa ideia e levou para o Mid na casa dele. O Mid diz que quando o Bob Geldof chegou lá para levar a música que ele disse que estava preparando, música natalina, que tentar fazer alguma coisa para ajudar o pessoal na Etiópia, o Mid disse que o Bob Geldof chegou com um violão que parecia que ele tinha achado na esquina. O violão estava faltando metade das cordas e ele começou a tocar pro Mid ali a música que ele estava compondo. O Mid diz que não estava entendendo muito bem, porque cada vez que o Bob Geldof tocava a música para ele, a música saía de um jeito diferente. O Mid diz que a única coisa que ele gostou da música foi o início, "É Natal, não precisa ter medo". Então os dois ali ficaram acrescentando alguma coisa, tirando. O Mid diz que a maioria das coisas eles tiraram da música, acrescentaram uma coisa ou outra e ficou decidido que o nome da música ia ser "Será que eles sabem que é o Natal? Today Now It's Christmas". O Mid diz que a música era para tocar os corações da pessoa e fazer elas abrirem o bolso, que era o que eles precisavam de dinheiro para fazer alguma coisa pelo aquele povo que estava sofrendo. Após terminarem a música, os planos do Bob Geldof era que os maiores nomes, as maiores estrelas da música britânica e irlandesa fizessem a música, cantassem na música. Então ele pegou e já saiu ligando para um monte deles. Ligou para o Sting, ele disse que o Sting na hora já falou: "Topo, vou fazer com você". Ligou para o Simon Le Bon, o Simon Le Bon falou: "É só marcar o dia que o Duran Duran cancela qualquer compromisso". Moral, hein? Moral. Ele disse que estava andando na rua,
passando em frente de uma loja de antiguidade e viu dentro da loja o Gary Kemp, guitarra do Spandau Ballet. Chegou pro cara, falou: ó, nós estamos com esse projeto aí, queremos que vocês participem. Ele disse que o Spandau Ballet estava saindo em turnê para o Japão, ia ficar 10 dias lá, mas quando voltasse eles iam participar, já estava fechado. E foi aí que o Bob Geldof se deu conta que os grandes nomes da música pop britânica estavam topando participar do projeto dele. Então entra Paula Yates, parceira do Bob Geldof. Bob Geldof diz que foi ela que incentivou ele a procurar os astros, e como ela tinha um programa de música em que as bandas e cantores britânicos de maior sucesso da época participavam, ela pegou e começou a ligar para um monte deles. Então a lista de convidados começou a aumentar muito e o pessoal estava aceitando participar do projeto. Todos os artistas envolvidos garantiam que iriam fornecer seus serviços gratuitamente, incluindo a maioria das revistas de música do Reino Unido, que doaram espaço publicitário em suas publicações para promover o single. Segundo Geldof, poucos recusaram. Mais tarde ele revelou que apenas 3 pessoas o rejeitaram, mas se recusou a revelar quem, apesar de um dos nomes todo mundo saber. Morrissey do The Smiths detonou o projeto, despejando toda a sua antipatia e arrogância. Aqueles que foram convidados, mas que não puderam comparecer, enviaram mensagens gravadas de apoio que apareceram no lado B do single, incluindo David Bowie e Paul McCartney. A ideia original do Bob Geldof era pedir para Trevor Horn produzir a música. Na época, Horn era um produtor requisitado, tendo produzido os 3 singles número 1 em 1984 da banda britânica Frank Goes to Hollywood. Trevor já tinha sido membro das bandas Buggles e Yes. Embora Trevor tenha gostado da ideia, disse a Geldof que precisaria de pelo menos 6 semanas para produzir a música, o que impossibilitava que a música estivesse pronta até o Natal. Ele, no entanto, ofereceu o Southwest Studios em Notting Hill, oeste de Londres, propriedade dele e da esposa Jill Sinclair, gratuitamente por 24 horas no domingo 25 de novembro. Ele também montou o lado B do single, que é uma versão instrumental com os artistas falando mensagens sobre a música. É chamado de Feel the World no single. Então Midi foi designado para o trabalho de produtor e passou vários dias em seu estúdio caseiro com seu engenheiro e braço direito Rick Walton para criar a faixa de apoio da música, programando os teclados e baterias eletrônicas e usando uma amostra da bateria de a faixa título do álbum do Tears for Fears, The Hurting, para a introdução da música. Tears for Fears os caras dizem que depois é que ficaram sabendo que foi usado um pedaço da música deles, mas eles ficaram muito felizes por ter ajudado. O John Taylor do Duran Duran e Paul Weller do Style Council visitaram o estúdio do Midi um dia antes da gravação em Sam West para adicionar o baixo e uma guitarra solo. Midi e Weller mais tarde concordaram que a guitarra solo não se encaixava na música, predominantemente baseada em sintetizador, e decidiram não usar a contribuição de Weller. Caramba, devia ser legal esse solo, né? Midi cantou o vocal guia original. Simon Le Bon e Sting também foram ao estúdio de Midi e adicionaram seus vocais na música para ajudar os outros cantores a se guiarem. Alguns dias antes do dia 25 de novembro, o Bob Geldof foi na rádio BBC, no programa do famoso DJ Richard Skiller, falar sobre o novo álbum do Baltam Rats. Só que chegando lá ele não falou nada do álbum da banda dele, ele foi falar do projeto que ele estava montando para arrecadar fundos para a fome na Etiópia.
e aproveitou que a mídia estava falando muito, porque muitos cantores famosos iriam participar do single. E foi ali pela primeira vez que saiu o nome Band-Aid, que surgiu da ideia de que eles estavam curando as feridas dos menos afortunados, colocando um curativo. Por isso o nome Band-Aid. E finalmente chegou o dia 25 de novembro, domingo de manhã. O Mid-Earth e o Bob Geldof chegaram cedo, 8 horas da manhã, já estava imprensa lá, já tinha um grupo de fãs também aguardando os astros chegando, e os dois dão risadas hoje, porque eles dizem que só se ligaram nisso quando chegaram lá no domingão, de manhã cedinho. Eles pensaram, pô, nós não ligamos para a gente, não ligamos para empresário, ligamos direto para os artistas. E você sabe como é que é artista, bagunçado, cabeça bagunçada, esquece das coisas, sabadão, saiu para bagunçar. Aí que um olhou para o outro e falou, cara, será que vai chegar alguém? Será que nós convocamos imprensa, tá? Esses fãs todos aqui, será que vai chegar alguém? Eles dizem que graças a Deus chegou todo mundo. Com a gravação marcada para começar às 10h30, os artistas começaram a chegar. O vídeo oficial foi dirigido por Nigel Deck, que fez alguns clipes para o Bolton Rats. Enquanto os artistas entravam para gravar suas partes, Deck os filmou entrando no prédio e depois gravando. Essa filmagem foi usada não apenas para o videoclipe, mas também para um documentário de bastidores de 30 minutos, mostrando a produção do single. Esse vídeo em VHS também foi vendido, com a renda revertida para o esforço da ajuda. Geldof também havia providenciado para que o jornal britânico do Daily Mirror tivesse acesso exclusivo dentro do estúdio, e garantiu que uma foto da equipe fosse tirada pelo fotógrafo do jornal Brian Harris antes de qualquer gravação começar, sabendo que estaria pronto a tempo de aparecer na edição do dia seguinte do jornal e ajudar na divulgação da gravação. A fotografia também apareceu na contracapa do single. O Mid mostrou a faixa guia para os cantores, para os artistas, orientando eles como que ia ser a música, porque todo mundo chegou ali sem saber como que era a música, e ele decidiu ali logo de começo que a primeira coisa que eles iam gravar ia ser o refrão, o clímax da música. E enfileirou todo mundo ali, aquela imagem bonita que você vê aí, e eles cantaram ali o refrão Alimente o Mundo, Deixe saber que é tempo de Natal, e cantaram ali várias vezes até que ficasse bom. E foi então que vai começar as performances solos de cada um, e o Mid escolheu o vocalista do Spandau Ballet, o Tony Hadley, para ser o primeiro. O Tony diz que foi angustiante, porque estava todo mundo ali parecendo uma aquária ali, aquele monte de cantor, muitos que ele se dava, outros nem tanto, e ele ia ser o primeiro a fazer a performance. E foi ali, foi um por um, foi cantando sua parte, o Mid anotando, fazendo as anotações dele. Algumas ele tinha gostado, outras não, alguns até foram cortados. E o Simon Le Bon e o Sting fizeram também a parte dele, que eles já tinham feito lá no estúdio caseiro do Mid, mas eles fizeram, tinha que aparecer na filmagem, pá. Já tinham feito lá, tinha ficado muito boa. O Simon Le Bon, grande vocalista do Duran Duran, ele pensava que a música, ele disse, eu li uma entrevista dele, ele dizendo que ele chegou a pensar que ia ser só ele e o Sting que iam fazer a música. Porque ele disse que o Bob ligou para ele, Bob Geldof ligou para ele e falou se ele tinha visto a reportagem da BBC, ele disse que não, contou para ele, falou que era para ele ir com o Sting no estúdio caseiro do Mid-Earth e fazendo as partes dele. Aí ele diz que até aí ele estava achando que ia ser só ele e o Sting, e ele ia cantar metade, o Sting ia cantar metade. Diz que quando ele chegou lá no estúdio do Sunrise, que ele viu aquele monte de cara,
Falou, caramba, eu pensando que ia ser só eu, vê a história. O Paul Young admitiu em um documentário que sabia que sua parte, ali na abertura, tinha sido escrita para o David Bowie, que não pôde comparecer para a gravação, mas fez uma contribuição para o lado B. Apesar de serem os cabeças do projeto, Geldof e Midi já haviam decidido que não cantariam nenhuma parte da música, embora ambos tenham participado do final Feed the World, do refrão. Midi declarou mais tarde em sua autobiografia que constantemente falava para Geldof parar de falar para quem iria cantar como cantar. O Midi disse que queria tudo natural e o Geldof queria dar umas dicas para o pessoal. O Phil Collins, o grande Phil Collins, maravilhoso Phil Collins, baterista, vocalista do Genesis, ele chegou com a bateria dele prontinha lá, chegou, montou a bateria e ficou esperando desde as 10 horas da manhã até o final de tarde, até o último cara cantar. E dizem que ele ficava ali do lado do Midi acompanhando as gravações, e sempre que um cara terminava de fazer, alguma esteira terminava de fazer a sua parte, ele gritava, bateria, chegou minha vez. E ele esperou pacientemente, porque o Phil Collins era praticamente o cara mais conhecido, mais famoso ali naquele estúdio naquele momento, e ele ficou paciente aguardando a vez dele de gravar a bateria. O Midi diz que quando ele tocou a parte dele de bateria, o Midi disse, falou para ele que ficou ótimo. Só que o Phil Collins, perfeccionista, disse não, vou tocar de novo, e tocou de novo até ele achar que realmente ele tinha tocado bem. Grande Phil Collins. Embora a maioria dos artistas que participassem fossem as maiores estrelas musicais do Reino Unido ou da Irlanda naquela época, integrantes da banda americana Kool and the Gang apareceram na gravação porque eles eram da mesma gravadora do Bob Geldof, da banda do Bolton Rats, e por acaso estavam visitando a gravadora em Londres no dia em que Geldof entrou para apresentar a ideia da caridade para a gravadora, e eles gostaram muito e se ofereceram para participar. Geldof também convidou o Francis Ross e o Rick Parfitt, os dois guitarras e vocais da banda britânica de rock Status Quo. Sabendo que, embora o grupo fosse de uma era musical e formação totalmente diferente dos outros, o Geldof disse que o sucesso deles ajudaria com certeza nas vendas do álbum, do compacto. A ideia original de Midi era que o Ross e o Parfitt cantassem uma parte da música, só que eles tiveram que mudar de ideia, pois o Parfitt não conseguia atingir as notas altas que precisava. O próprio Parfitt admitiu em documentário em 2004 que ele e Ross estavam em uma ressaca danada, tinham ido para uma festa no sabadão e não estavam em condições de tentar gravar seus vocais. O jornalista musical Mark Ellen disse que inicialmente havia uma tensão na sala, porque ali estavam alguns dos maiores egos da música britânica, e muitas daquelas pessoas haviam sido abertamente hostis, muito agressivas umas com as outras nos meses anteriores e anos. Em 1984, a música pop era uma indústria enorme e lucrativa. Muitos discos vendidos em quantidades gigantescas. Parecia haver espaço para todos. Então, haviam muitas bandas em guerra entre si. Paul Weller, que foi inicialmente do The Jam e na época estava no The Style Council, costumava ser extremamente rude com todos os outros. Ele odiava o glam pop do Spandau Ballet e do Duran Duran. E agora aqui estava ele, em outra sala, cercado por todos aqueles que ele havia sido tão agressivo na imprensa. Ellen disse que foi o John Moss
o baterista do Country Club, que quebrou aquela tensão inicial, correu para os braços do Phil Collins dizendo: "Você é meu herói, cara", e deu um ar mais descontraído para o evento. No livro I Want My MTV, o cantor George Michael diz que naquele dia da gravação do single, a única pessoa para ele que não sucumbiu, não ficou assim, tocada com a causa, com o projeto Natal, ajudar as vítimas da fome, o George Michael foi o cantor Paul Weller, do grupo Style Council. Ele diz que o Paul Weller não gostava dele e lá dentro do estúdio o Paul Weller diz que agrediu ele verbalmente e o George respondeu ele, segundo ele, à altura, dizendo: "Pô, cara, pelo menos uma vez na sua vida deixa de ser idiota." Treta. O empresário do U2, o Paul McGuinness, ele não gostou muito da ideia da banda participar desse projeto, porque ele não gostava que nenhum integrante da banda fizesse um projeto paralelo, lançasse um álbum solo. Então ele tentou fazer os caras não participarem, e foi dureza o Bono Vox e o Adam Clayton se livrar do empresário para participar. O Bono, ele não gostou muito da frase que ele cantava na música, viu? A princípio, que dizia: "Esta noite, graças a Deus, são eles em vez de você." É uma frase bem... E ele disse que não queria cantar aquela frase. Só que essa era exatamente a frase que o Bob Geldof esperava que o Bono cantasse. E disse para ele: "Isso, Bono, não é sobre você ou o que você quer, ok? É sobre o que as pessoas precisam." O Bono diz que era muito jovem na época e para dizer para ele que a opinião dele era o show do cara, e ele se sentia muito feliz em estar ajudando, mesmo não concordando muito com aquela frase. O Mid, vendo o impasse, tentou mudar a frase no dia da gravação para "só o destino decide que são eles em vez de você." Só que o Bob não queria uma mensagem assim, tipo filosófica, queria uma coisa direta, chocante, e garantiu que a letra ficasse original. Aos ouvidos do Mid, foi Bono que fez a melhor performance na música. Isso ele disse para o Song Facts, que foi fenomenal, elétrico, foi sensacional a performance do Bono Vox. O cantor pop britânico Marilyn, que era amigo do Boy George, não foi convidado para a gravação, mas apareceu no dia, gravou lá o coro, apareceu nas fotos, chegou, foi bem-vindo. E por falar no Country Club na época, no início da década de 80 ali, era uma das bandas gigantes do pop rock mundial. E ele estava fazendo uma turnê ali pela América do Norte, estava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, e o Bob Geldof era amigo do Boy George, amigo pessoal dele, muito amigos. Ele queria muito que o Boy George cantasse no projeto, e ligou lá pro Boy George no sábado à noite, ligou para ele, foi no sábado à noite para confirmar, já tinha entrado em contato com ele antes, ligou para confirmar. O Boy George falou que não, pode deixar, que amanhã já vou sair daqui, amanhã cedinho já tô aí. Ligou, parece no sábado de manhã, desculpa. Só que o pessoal chegou no estúdio para fazer a gravação, os artistas foram chegando e já era meio-dia. O Midwood disse que o Bob Geldof estava doido, cadê o Boy George, e ligou ali do estúdio mesmo, ligou lá pro hotel onde o Boy George estava hospedado em Nova York. O Boy George atendeu, isso já era meio-dia e pouco, e falou que tinha de dormir há poucas horas, tinha esquecido
do negócio. O Mid diz que houve uns gritos ali, dois amigos, os palavrões, com o Bob Geldof falando que ele tinha que vir. O Boy George diz que ia pegar um Concorde, um avião comercial supersônico, uma pena que não voa mais, e estaria ali ainda naquele dia para fazer a gravação. E quando foi 18 horas daquele domingo, o Boy George chegou e já foi logo pedindo uma garrafa de conhaque. O pessoal falou para ele: não, que aqui tá todo mundo, não tem serviço de comida, não tem nada, tá todo mundo aqui só bebendo água, cada um por si. E dizem que o Boy George atravessou a rua, foi num bar ali perto, comprou uma garrafa de conhaque. Se eu não me engano, até no documentário tem a imagem do Boy George bebendo ali no gargalo essa garrafa de conhaque e mandou ver a parte dele. Assim que a contribuição do Boy George foi gravada, o Mid começou a trabalhar na mixagem do material, enquanto os outros participantes, os outros astros, festejavam ali no estúdio. Mid trabalhou ali na mixagem durante a noite inteira, a madrugada inteira, e finalmente concluiu a tarefa às 8 da manhã de segunda-feira. Antes de deixar o estúdio, Geldof gravou uma declaração dizendo: esse disco foi gravado em 25 de novembro de 1984. Agora são 8 da manhã do dia 26. Estamos aqui há 24 horas e acho que é a hora de voltarmos para casa. Eles sabem que é Natal? Chegou a lojas no dia 29 de novembro com a capa desenhada por Peter Blake, artista que foi o mesmo que fez as capas do Sgt. Pepper dos Beatles e desenhou capas de alguns álbuns do The Who. Depois do Trevor Horn em seu próprio estúdio, mixou o lado B, usando a mesma faixa instrumental e apresentando mensagem de artistas que estiveram na gravação e também daqueles que não puderam comparecer, incluindo David Bowie, Paul McCartney, os membros do Big Country, Holly Johnson do Frank Goes to Hollywood, Annie Lennox do Eurythmics. Ela enviou uma mensagem, mas a mensagem não chegou a tempo. E também tinha uma banda que fazia muito sucesso no ano de 84, que era o Thompson Twins, que todos os ganhos deles com o single Lay Your Hands on Me, eles doaram para o Band-Aid. Quando o Geldof foi na rádio BBC ali no outro dia, que eles já estavam saindo lá do estúdio, que o Mid ouviu no rádio, o Geldof foi lá e disse na rádio que foi levar a fitinha cassete para eles tocarem, e disse que todo o dinheiro arrecadado iria para ajudar as vítimas. E o single, esse maravilhoso compacto aqui, logo na primeira semana já tinha 250 mil pedidos para ir para as lojas. O disco não tinha nem sido lançado. Ali na primeira semana que ele já começou a divulgar. E no dia 8 de dezembro já tinha 1 milhão de cópias pedidas pelas lojas para a venda do compacto. Esse sensacional Today Now It's Christmas, do Band-Aid, que foi lançado no dia 3 de dezembro de 1984 e começou a vender que nem água. Nos 2 primeiros dias já tinha vendido mais de 200 mil cópias. Sensacional, né, gente? Devido às limitações de tempo de lançar o single o mais rápido possível, o vídeo promocional da música simplesmente apresentava cenas da sessão de gravação. David Bowie, que foi o escolhido original por Geldof para cantar a frase de abertura da música, mas que não pôde comparecer à gravação, voou da Suíça para a Inglaterra para gravar uma breve introdução para o vídeo a ser reproduzido no principal programa de música da BBC de televisão, o Top of Pops. A banda One, que tinha George Michael e o Edel Ridley, tinha lançado naquela época também a música de Natal Let's Christmas e estava vendendo muito
vendeu cerca de 1 milhão de cópias. E os dois doaram todo o dinheiro arrecadado com a venda do single de Natal deles para a caridade, para o Band-Aid. A crítica, você sabe como que é a crítica. Em parte, uma parte da crítica elogiou o projeto, outra parte sentou a lenha. Mas o Bob Geldof, que era o cabeça ali do mentor do projeto, ele esperava que eles iam arrecadar 70 mil euros com o projeto. E no final de um ano, eles já tinham arrecadado 8 milhões de euros. E esse projeto sensacional ainda abriu um leque que começou a aparecer projetos semelhantes de ajuda humanitária no mundo inteiro. Teve projeto no Canadá, teve um parecido no Canadá, teve na Alemanha, e depois de alguns meses teve o USA for Africa, o Yard World, que foi inspirado no Band-Aid, nesse projeto aqui. Tanto é que o Bob Geldof foi convidado para ir lá e participou do coro do USA for Africa. E o Band-Aid, além dessa versão de 1984, ainda teve um Band-Aid em 89, um em 2004 e um em 2014 já com os artistas que estavam fazendo sucesso naquela época e sempre ficando em primeiro lugar na parada inglesa. E sobre as críticas a respeito da letra, o Mid é bem direto. Por favor, a música é uma música pop. Foi só relaxar, disse ele em uma entrevista em 2014 ao Telegraph. Não é uma tese de doutorado que ficou inventando 1000 teorias da conspiração para a letra. Ele disse isso também na sua autobiografia de 2004, que era uma música que não tem nada a ver com música, era tudo, a gente fez para gerar dinheiro, a música não importava, a música era secundária, a gente queria arrecadar fundos e o pessoal cria uma tempestade em copo d'água. Mid revelou que também havia planos para reunir o elenco de estrelas novamente para uma nova versão, aquele primeiro elenco, mas a ideia foi descartada em respeito aos membros da primeira versão que já haviam falecido, o George Michael e o Rick Parfitt. Mid disse que o George Michael era mais novo que ele e não cabia mais. Cara, só que eu acho que era uma grande ideia, viu? Infelizmente os caras se foram. Mas desde que foi lançado no dia 3 de dezembro de 1984, é difícil dizer o valor, o impacto que esse projeto, o Band-Aid, e essa música teve na cultura pop dos anos 80, porque não tinha nada, não se tem notícia de tantos artistas que se juntaram para fazer uma música até aquele ano, para uma causa social, se reuniram todos num estúdio. E ali foi um momento único. Depois vieram muitos outros. Teve até no Brasil, eu esqueci de citar, acho que é o Quero Água, também muito legal, o que fizeram aqui no Brasil, inspirado no Band-Aid. E o Bob Geldof, que era lá o líder daquela banda, o Bolton Rats, ele talvez seja mais conhecido por comandar esse projeto do Band-Aid. Com certeza o cara se atirou, levou o dinheiro lá para as vítimas da fome na África. O cara arrecadou muito dinheiro, encabeçou esse projeto, tudo depois daquela noite daquela reportagem da BBC. E ele foi o responsável pelo single de caridade mais vendido de todos os tempos, com certeza. E ele também, depois disso aqui, depois de 7 meses, encabeçou o sensacional show que teve nos Estados Unidos e na Inglaterra, um time de feras durante um dia inteiro cantando, que era a sequência do Band-Aid, o Live Aid. Sensacional. Gente, tá aí o disco para vocês de Natal. Espero que tenham gostado.
se inscreva. Assistiu até agora, gostou, não se inscreveu, poxa, clica em se inscrever, clica em curtir. Se quiser pedir uma história de um álbum, eu vou ter o maior prazer de contar para você. É só escrever nos comentários, beleza? Volto com outro disco para vocês. Tchau.